Sou o professor Ricardo Anibeli. Mais uma vez eu estou aqui no Restaura Show da Dental Cremer. E a aula de hoje para falar um pouquinho sobre estratificação, resina composta no segmento anterior. Eu sei que essa é uma dúvida muito frequente na vida do dentista, de realizar restaurações com resina composta, obter delas o máximo que elas podem trazer para o nosso trabalho do dia a dia. Uma resina composta pode tornar a sua vida, tornar o seu dia a dia muito mais fácil, muito mais prático e resolvendo a maioria dos problemas com um material simples, de fácil execução, um material fácil de trabalhar, com um tempo de trabalho muito bom e de uma otimização de processos, otimização de resultados finais muito boas. Então, dentro das resinas que nós temos no nosso mercado nacional para poder fazer uso em nosso consultório, todas as resinas são de excelente qualidade. Algumas com algumas características diferentes, outras com outras características. E aí cabe a nós, como clínicos, e mediante aquilo que existe no mercado nacional, escolher os nossos sistemas de restaurações por compósitos. Então, diversas são as marcas, 3M, Ivoclar, Tokuyama, Dentsply, outras, FGM, várias são as marcas que existem no nosso mercado nacional. Então, qual vamos fazer uso para o nosso dia a dia? O que nós queremos das nossas restaurações? Cabe o clínico entender qual o objetivo final dessa restauração. Beleza, brilho, resistência, o que o clínico quer para a sua restauração? O que ele está querendo ao final do trabalho restaurador? Então essa é uma pergunta que a gente faz. Então, para entender os materiais e para entender a interação da luz com os materiais restauradores por compósito, cabe iniciarmos a aula falando um pouquinho de cor. Cor em odontologia. Ora, o que seria cor? Cor seria o reflexo da interação entre uma onda eletromagnética e um corpo. E esse resultado sendo transmitido ao olho humano. Isso é cor em odontologia. Onda eletromagnética sendo projetada sobre um corpo e essa interação entre essa luz, essa onda eletromagnética, nesse corpo, esse resultado observado pelo olho humano reflete naquilo que chamamos de cor em odontologia. Isso é muito interessante porque as variações de ambiente, as variações de locais, as variações da fonte de luz que vai ser projetada sobre esse objeto em questão como o dente e a restauração, esse resultado, essa onda eletromagnética e o ambiente, eles tornam para a gente um processo um pouco mais complicado. Por quê? Porque as condições são variáveis dependendo da luz que é emitida e dependendo do ambiente onde se encontra essa luz e da reação desse corpo com a onda eletromagnética, gerando o resultado para o nosso olho. Então, quando falamos de cor, falamos de ambientes desfavoráveis ou favoráveis, mas falamos de ambientes diferenciados, de fonte de luz diferenciados também. Então cabe a gente entender e ver os materiais que existem no mercado e poder entender como essa restauração em perfeito contato com o elemento dental vai poder trazer para o nosso paciente um efeito, um resultado realmente que agrade aos olhos de nossos pacientes e aos nossos olhos, independente da fonte de luz gerada e independente das condições do meio. Então, por isso a gente vai ao mercado e faz uso de uma resina ou da outra, né? Então, várias são as resinas e vamos escolhê-las. Então, para falar de luz, para falar de cor, temos que entender o princípio da tridimensionalidade da cor. E aí nós falamos de uma coisa que sempre o dentista está habituado a escutar, que é matiz, saturação e luminosidade. O que seria isso? Ora, a matiz é o nome da cor.
Por exemplo, azul, verde, amarelo, vermelho, né? No caso, em odontologia, se convencionou chamar de cor A, cor B, cor C e cor D. Isso é a matiz do dente, né? Então, a variação entre um A e entre um B, ela pode existir? Pode. As mulheres são capazes de captar isso muito melhor do que os homens. Porém, essa diferença entre uma cor A e uma cor B, se você optou por uma resina da cor A e aquele dente era da cor B e você não conseguiu, não teve sensibilidade para perceber essa variação, fique tranquilo, porque se você errar de um A1 para um B1, isso não vai ocasionar grandes problemas no resultado final da sua restauração. Importante é entender que existe matiz, e matiz é a cor do dente. Ora, se eu tenho a matiz, o princípio da tridimensionalidade é a saturação. Ora, o que seria a saturação? Vamos trazer para um resultado uma condição de experimentação. Por exemplo, eu tenho um copo de água, água pura, e eu começo a colocar dentro daquele copo de água gotas de cor A. Por exemplo, 3 gotas de cor A dentro de um copo de água, eu vou ter uma saturação nesse copo de água chamada de saturação A1. Ora, se eu colocar mais 3 gotas dentro desse copo de água, eu vou ter uma saturação A2. E se eu botar mais 3 gotas, eu vou ter uma saturação A3. E assim eu aumento a saturação do meu copo de água, daquele líquido que está ali dentro. No caso das resinas é a mesma coisa. A quantidade de saturação de cor A numa resina A1 é X. Ora, a quantidade de saturação cor A numa resina A2 é 2x e assim subsequentemente, né? Então é importante entender que você nunca vai errar de uma cor A1 para uma cor A2, pois essa percepção se torna muito fácil. Então esse também não é um problema em odontologia, nós errarmos de A1 para A2, porque isso é facilmente percebido pelo olho humano. No caso da matriz, se você errar de A para B, não tem tanto problema, essa variação não vai ser tão percebida assim pelo olho humano ou que torne a sua restauração uma falha na sua restauração. Então falamos de matiz, falamos de saturação, então aonde fica o problema, Ricardo? O problema geralmente está associado à luminosidade. A luz que é emitida contra o olho humano depois que a onda eletromagnética penetrou no objeto, refletiu no olho ou passou pelo objeto. Então essa luminosidade, essa luz que é refletida no olho humano através da interação, então luz, objeto, objeto, olho humano, esse grau de luminosidade é que vai comprometer o sucesso de nossas restaurações. Então, para nós entendermos como nós temos sucesso nas nossas restaurações, no nosso dia a dia, temos que entender de luminosidade, ou também chamado de valor. A partir do momento que nós entendemos o valor de nossos compósitos, o valor de nossos kits de compósito, né? Dos nossos sistemas de compósito, a luminosidade que esses sistemas têm, então alto valor, quer dizer que reflete muita luz no olho humano, ou baixo valor, que deixa passar a luz, né? Então essa interação da luz, onde a luz passa ou a luz volta, no olho humano, também chamado de luminosidade ou valor, é o principal critério para o sucesso das suas restaurações de resina composta. Então, baseado nisso, vamos lhes apresentar agora alguns sistemas e falar dessa interação luz, objeto e olho humano. Como que se raciocina para entender um kit de resina? Como é que nós raciocinamos para entender um kit de resina? Né? Temos que entender que a empresa que promove, que faz um kit de resina, confecciona um kit de resina, né, um sistema de resina, ela tem uma linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio ela não é em vão, é uma linha de raciocínio a fim de que possa tornar a sua vida fácil, onde você tem aqui dentro de um mesmo sistema várias cores e possa resolver a maioria dos casos dentro do seu consultório.
Então, como que se desenvolve um sistema de restauração por compostos, né? O fabricante, geralmente, como faz essa correlação entre esmalte e dentina, né? Ele convencionou chamar os sistemas em sistemas de esmalte, dentina e cores de efeito. Sempre é assim que se faz, né? A 3M faz assim, a Ivoclar faz assim, a Tokuyama faz assim, a Dentsply faz assim. Todas elas fazem assim. Então cores de dentina, cores de esmalte, cores de efeito. Então, todas elas são. Então, esse kit aqui, por exemplo, que é um kit Empress Direct, né? Nós temos resina do tipo dentina A1, perfeito? Temos a dentina A2 e temos a dentina A3, tá? Para esmalte, o que nós temos? Nós temos esmalte A1, esmalte B1, esmalte A2 e esmalte A3. Então, dentro dessa gama, eu consigo resolver problemas com dentes cor A1, cor A2 e cor A3. E ainda tem uma variação de poder usar um esmalte do tipo B1. Além disso, essa empresa, a Ivoclar, ainda tem dentinas da cor B. Lembra que eu falei no começo da aula, será que necessita? Será que essa mudança de cor de A para B significa sucesso no resultado da minha restauração? Se você acha que isso significa sucesso no resultado final, então compre dentina da cor B2, B1. Porém, eu diria que nós resolvemos apenas com cores de dentina A, eu consigo fazer dentes com cor de dentina A e usar um esmalte B. Sendo que eu não posso mudar esse padrão de se é um dente A2, usar uma resina A1 ou usar uma resina B1. Então, um dente A2 eu tenho que usar um esmalte A2 e às vezes uma dentina A2 ou A3. Né? Então, eu consigo variar. Qual é o interessante? O interessante é que não seria o correto chamar isso aqui de dentina A1. Seria o correto chamar isso aqui de resina opaca A1 ou resina com uma boa opacidade A1, resina com uma boa saturação, com uma boa quantidade de pigmentos A1. Bom, Ricardo, e o que muda de uma dentina A1 para um esmalte A1, por exemplo? O que muda aqui é que, nesse caso, a opacidade se encontra dentro da dentina e a translucidez se encontra dentro do esmalte. Então, se eu quero opacidade, eu vou utilizar resina de dentina. Se eu quero translucidez, eu vou usar resina de esmalte. E se eu quero mais translucidez, se eu quero mais passagem de luz ainda, eu ainda tenho dentro do mesmo kit a Trans 30, que é uma resina muito mais translúcida do que essas de esmalte, e eu tenho a Transopal, que além de ser mais translúcida do que as de esmalte cromático, eu vou ter uma resina que é tão translúcida, que a sua aparência se torna azulada, chamada Transopal, neste kit da Empress Direct. Ricardo, mas o meu paciente ele tem dentes clareados. Bom, para esse kit da Ivoclar, Empress Direct, eles têm BLL, que é como se fosse um esmalte de dente clareado, e BLXL, que pode ser usado também como esmalte, porém tem uma opacidade um pouco maior. Então, essa é mais translúcida, BLL, uma translucidez maior para dentes clareados e uma opacidade maior para dentes clareados. Não quer dizer que é esmalte e dentina. O raciocínio ele para de ser esmalte e dentina e ele vem o raciocínio para ser resinas mais opacas, resinas mais translúcidas. Há uma diferença. Ricardo, como eu sei isso? Sempre nas resinas de dentina eu vou ter muito mais opacidade e nas resinas de esmalte eu vou ter muito mais translucidez. Ricardo, mas eu quero mais translucidez. Aí eu tenho resinas de efeito, como nesse kit, Trans 30 e Transopal. É uma resina boa, maravilhosa, fácil de se chegar ao resultado final, tranquilo, porém a consistência dela é um pouquinho mais pegajosa. Essa é uma resina um pouquinho mais pegajosa, uma resina onde a gente tem que ter uma velocidade de trabalho um pouco maior, porque senão ela deforma.
Porém, é uma resina fantástica. Alguns preferem essa resina Empress por preferir uma resina um pouco mais, fluida. Não diria fluida, mas com menos densidade. Então, alguns preferem esse tipo de resina. Outros preferem uma resina com um pouco mais densa, um pouco mais menos pegajosa na espátula, menos pegajosa no pincel. Tá? Então, são opções existentes no mercado. O importante é entender como funciona o sistema: dentina, esmalte, cores de efeito. Ou resinas opacas, resinas translúcidas, resinas muito mais translúcidas. E aí eu consigo fazer a minha leitura de cor e trabalhar facilmente com o sistema. Sistema Stellite Omega. Olha como não há variação. Olha como eu tenho resinas de dentina, né? Dentina A1, dentina A2, dentina A3, esmalte B1, onde eu posso fazer uma interação de um esmalte B1, quer dizer, uma resina mais translúcida, que é o esmalte, é mais translúcida do que a dentina. Então, se eu quero opacidade, eu vou utilizar uma resina de dentina. Dentina, resina com mais opacidade A1, resina com mais opacidade A2, resina com mais opacidade A3. Resina com mais reflexão de luz A1, resina com mais reflexão de luz A2 e mais reflexão de luz A3. Se eu quero translucidez, se eu quero passagem de luz, eu devo usar uma resina esmalte ou resina mais translúcida B1, resina mais translúcida A1, resina mais translúcida A2, resina mais translúcida A3. Então eu tenho aqui mais opacidade, menos opacidade. Eu tenho mais opacidade, menos opacidade. Ou mais opacidade, mais translucidez. Menos passagem de luz, mais passagem de luz. Ricardo, eu quero aquele efeito onde há passagem muito maior de luz. Então eu posso utilizar cores de efeito nesse sistema. MW, que seria o Milk White, seria um branco leitoso, então quer dizer, uma translucidez muito boa, porém puxando para um branco leitoso. E eu tenho também a opção de usar um trans, que é totalmente transparente, tão transparente, que ela chega a ser azulada. Ou ela tem essa capacidade de opalescência. Todos são sinônimos. Ela é mais azulada, ela é mais opalescente. Isso é sinônimo. Então, dentro de um mesmo sistema, eu tenho várias resinas. Eu tenho opacidade, eu tenho boa translucidez, eu tenho alta translucidez e eu tenho resinas para dente clareado. BL1, uma resina com uma opacidade bem grande, uma reflexão de luz muito grande. E BL2, uma resina com uma boa opacidade, porém uma translucidez melhor do que a BL1. Então eu tenho no mesmo sistema de dente clareado BL1, BL2, eu tenho mais opacidade e mais translucidez. BL1, mais opacidade. BL2, mais translucidez para dente clareado. Então eu tenho dois sistemas com alto valor, resinas de alto valor ou resinas de médio a alto valor, dependendo do que eu uso. Se eu quero muito valor, eu dou prioridade para as resinas mais opacas. Se eu quero mais translúcidos, eu dou prioridade para as resinas mais translúcidas dentro de um mesmo sistema, tendo uma luminosidade, uma interação com a luz que vai trazer o sucesso da minha restauração. Característica dessa resina: essa resina apresenta partículas a carga dela, as partículas cerâmicas dela são partículas totalmente uniformes, nanométricas e totalmente banhadas por resina. Isso durante o polimento ou até na fase de espatulação, na fase de confecção, de estratificação, você vê que essa resina tem um brilho nato com ela. Ela tem tanto brilho, que mesmo que não seja dado o polimento, ela já possui um brilho intrínseco. Porque as partículas de carga, além de serem nanométricas, são uniformes e totalmente banhadas
por resina, o que traz uma interação com a luz muito interessante. Além disso, característica dessa resina, uma espatulação muito fácil, um poder de pincelamento muito fácil, o que torna o nosso trabalho no dia a dia um trabalho mais rápido, mais objetivo e muito mais previsível. Então, essa resina é uma resina que torna o dia a dia do clínico muito mais fácil e muito mais rápido, pois a capacidade de espatulação e a capacidade de pincelamento dela é muito mais tranquilo de realizar. A espatulação, pincelamento, muito mais tranquilo de realizar. Além disso, um brilho interno, um brilho intrínseco dela devido à sua carga, que torna uma resina de um brilho fácil, né? Onde você, com poucos procedimentos de polimento, você consegue chegar a um resultado excelente, esteticamente maravilhoso. Então, duas resinas fantásticas no mercado que eu trouxe para vocês verem a diferença entre uma e outra. Qual eu vou optar, Ricardo? Você pode optar por uma resina Tokuyama, pode optar por uma resina Ivoclar, tendo resultados muito bons, dependendo daquilo que você quer. Né? A resina Tokuyama com uma luminosidade excelente, a resina Empress Direct com uma luminosidade excelente, as duas com um grande poder de brilho, porém na resina Tokuyama Stellite Omega eu tenho uma facilidade de trabalho que reduz o meu tempo clínico e torna as minhas restaurações muito mais previsíveis. Bom, pessoal, a gente falou de dois sistemas, existem outros, existe o 3M, que é a Z350, muito bom também. Temos inúmeros no mercado, a gente poderia ficar aqui citando várias resinas que existem no mercado. Porém, como essa aula é uma aula de objetivos para estratificação, nós vamos agora concluí-la executando a estratificação de um elemento sobre um modelo e utilizando resinas opacas e resinas translúcidas de um mesmo sistema. O sistema que nós vamos usar, sistema restaurador por compósito, para executar esse processo de estratificação é o sistema Stellite Omega da Tokuyama Dental do Japão. E usaremos também alguns corantes a fim de aumentar essa beleza ou essa naturalidade no nosso processo de estratificação. Então nós vamos fazer a nossa tomada de cor, né? Cor A1, não. Parece que pode ser uma cor A1. Vamos ver. Uma cor A2. Então eu tendo a entender que esse elemento ele tem uma dentina A2, que é uma parte mais interna, e um esmalte A1 na parte de esmalte. Né? Então eu vou fazer minha tomada de cor, pronto, ó, cor A2, ela passou um pouquinho, cor A1, ainda falta um pouquinho para o A1, né? De pigmento. Então vamos escolher uma resina, uma cor opaca ou de dentina A2 e uma cor de esmalte A1. Então uma dentina A2 e esmalte A1. Eu diria que seria uma resina opaca A2 e uma resina translúcida A1. Para fazer um pouco de efeito, para a gente poder simular um efeito, que seria um efeito de opalescência, eu vou utilizar a resina trans da Stellite Omega. Tá? Então vou utilizar para o efeito resina trans, para porções de resina translúcida eu vou utilizar um esmalte A1 pré-selecionado na tomada de cor, e para regiões onde eu queira uma opacidade um pouco maior eu vou usar uma dentina A2. Tá? Isso que vai ser usado. Então eu levo a minha guia, previamente feita através de um enceramento, e eu faço uma marcação nessa guia. Ó, feita uma marcação, essa marcação vai facilitar a confecção da face palatina do elemento. Então eu removo
Agora eu removo ela e eu vou ter a marcação. Essa marcação vai me auxiliar muito no meu processo. Professor, que resina nós vamos utilizar para essa porção? Ora, é uma porção translúcida, é a face externa do dente pelo lado palatino. Então, se é a porção translúcida, que é a face externa, é uma face externa, que é a palatina, é uma face que anteriormente era esmalte dentário. O esmalte dentário é como se fosse um vidro. Então, para reproduzir o esmalte dentário, eu vou utilizar uma resina com uma translucidez um pouco maior, e é uma resina translúcida de cor A1 pré-selecionada na minha tomada de cor. Eu tenho a opção de levar essa resina direto no guia palatino, porém eu posso remover o guia palatino e fazer a sua espatulação fora, pois eu tenho a marcação na guia de onde seria a minha face palatina. Aí eu tenho o esmalte palatino, perfeitamente confeccionado. Esse esmalte palatino que dará sustentação às próximas etapas. Agora eu vou utilizar uma resina de dentina, que é uma resina opaca A2, a fim de que essa luz seja refletida e que ela não passe. Notem que a resina de esmalte ou resina translúcida, ela é uma resina que deixa passar a luz quase que totalmente. Necessitaria de uma camada um pouco mais espessa para que essa luz voltasse ao nosso olho, pois ela é uma resina translúcida onde a luz consegue a passagem. Né? Se eu restaurar esse elemento totalmente com resina de esmalte, eu vou ter uma restauração totalmente acinzentada.
ou uma restauração com baixo valor, pouca luminosidade. Me resta agora utilizar uma resina mais opaca ou mais luminosa para poder refletir a luz no centro do dente e não haver passagem de luz. Então, como foi anteriormente feita na tomada de couro, utilizamos uma resina opaca A2 ou resina de dentina A2. Eu posso fazer ela em 2 estágios. Ou eu posso fazer ela em um único estágio. Eu removo a resina opaca. Eu removo ela das áreas onde eu não desejo
Opacidade, onde eu desejo translucidez ou passagem de luz. Nessas áreas do bordo incisal e áreas de fuga de luz distal e mesial, eu removo a resina opaca dessas regiões para poder criar um efeito e para que esse efeito apareça. No kit da Stellite Omega, acompanho um pincel com 2 pontas, onde esse pincel facilita uma ponta bem fina e uma outra ponta mais achatada para regiões de faces livres. Sempre puxando a resina para a região do bisel. Agora eu consigo fazer, se assim eu desejar, com o auxílio da espátula eu consigo fazer os mamelos. Eu consigo desenhar os meus mamelos e aí o desenho parte da análise do dente contralateral. Se eu tenho esses mamelos, se eu tenho ausência, depende da definição desses mamelos, eu executo eles no meu dente em questão para continuar a minha estratificação. Para um efeito, nós vamos utilizar o trans, tá? Que é aquela resina que vai ter uma capacidade de opalescência, né? Onde eu desejo isso no meu bordo incisal. Essa opalescência que ela tem vai me ajudar a buscar o efeito que eu procuro. Então, com pequenos incrementos, eu consigo colocar a resina
nas regiões em que eu desejo opalescência. A fim de buscar esse efeito opalescente na região incisal, nós colocamos pequenas porções nas áreas onde eu quero que a luz atravesse e que ela não reflita aos olhos. Aí eu consigo um efeito bem interessante utilizando esta resina Trans-Stellite Tokuyama. Eu posso também utilizar corantes. Aqui eu tenho um corante ocre, onde eu posso aplicar ele sobre a superfície da dentina e criar um efeito alaranjado. Essas zonas são zonas de transição e a gente costuma chamar de áreas de cores quentes, né? Cores quentes, por exemplo, como vermelho, laranja, e nós aplicamos sobre a dentina, a fim de buscar um efeito mais acentuado da característica da dentina, um croma mais acentuado. Podemos utilizar um corante laranja. Para as áreas com efeito de opalescência, eu posso misturar um corante azul com um corante preto eu faço essa mistura e aí eu vou ter um sombreamento dessas áreas de opalescência.
Então, eu tenho agora zonas de uma opacidade muito boa, tenho zonas translúcidas e ainda tenho zonas opalescentes, locais onde eu quero uma opalescência maior. Então eu consegui uma resina opaca, que vai me trazer uma reflexão de luz muito boa, áreas em que eu vou ter um efeito opalescente muito grande, já que eu usei a resina trans da Tokuyama, Stellite Omega, e essas áreas entre as resinas opalescentes e entre as resinas opacas, essas áreas serão preenchidas pelas resinas translúcidas de esmalte. Então eu crio um efeito onde eu não percebo uma área inteira opalescente ou uma área inteira opaca. Eu tenho esse efeito opaco, translúcido, opalescente. Opaco, translúcido, opalescente. O que caracteriza um efeito mimético muito interessante para essas áreas. Além disso, eu consigo fazer o uso de corantes para acentuar essa área nessa região, chamada de áreas de transição, de cores fortes ou cores quentes, como o laranja ou o ocre. E eu consigo intensificar a minha opalescência aplicando uma mistura de corante azul e preto sobre as resinas opalescentes. Então vamos finalizar o caso utilizando a resina de esmalte A1 ou resina mais translúcida, menos opaca, né? Resina de esmalte, então é uma resina cromática, porém com menos opacidade, mais opacidade eu ganhei com a resina de dentina A2. E aí eu termino a escultura.
procedimentos que seguem na sequência são os procedimentos de acabamento e polimento. Então, se eu não tenho um pouquinho de excesso para poder transformar uma aresta ou fazer um sulco de desenvolvimento, se eu não tenho um pouquinho de excesso, eu não consigo fazer esse tipo de procedimento. Então, o interessante é que fique um pouquinho de excesso, pouquinha coisa para que a gente possa usar agora brocas, disco de lixa, tiras de lixa, borrachas, para poder executar o procedimento de acabamento e seguindo ao brilho. Então, mas eu espero que vocês tenham entendido essa sequência de esmalte dental ou resina com translucidez cromática, resina com translucidez sem croma, resinas opacas, todas elas existentes no mesmo kit ou no mesmo sistema, onde eu posso utilizar resinas de efeito com nada, com translucidez total, com uma opalescência maravilhosa para buscar os efeitos, né, que existem em certas áreas dos dentes. Então, é importante que se faça um mapa, esse mapa cromático, e ao final de se executar um mapa cromático, se execute um procedimento imitando o mapa cromático.